É Atos 14, 1 a 20, tá bom? Na hora de passar, eu passei errado. Se você já encontrou, eu peço que você fique de pé. Façamos a leitura da palavra do Senhor. Atos, capítulo 14, 1 a 20. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Vamos orar. Deus amado, nesse momento nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa aplicar essa mensagem, essa palavra às nossas vidas e aos nossos corações. Nós rogamos a Ti, pedindo iluminação do Teu Espírito Santo, para que, de fato, essa semana nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, pode se sentar. Queridos, eu vou falar para vocês de um assunto que sempre esteve em voga em todos os períodos da igreja, né? Nesses 2000 anos de história da igreja, que é a perseguição sofrida pela igreja. Nos tempos de Jesus, a gente vê que isso tem logo no início ali, né, do ministério de Jesus, a gente vê que a perseguição estava presente ali naquele momento, né, principalmente quando a gente vê as autoridades religiosas, né? Depois, nos tempos dos apóstolos, as autoridades locais e as multidões, assim como a gente acabou de ver aqui nesse texto que nós lemos, né? Elas perseguiam a igreja.
Nos dias dos pais da igreja, um pouco depois desse período, o grande problema foi o Império Romano, né? Muitas vidas foram ceifadas, né? Mártires do Evangelho surgiram naquele momento, quando as pessoas eram lançadas dos estádios, né? Para serem mortas por leões ou pela espada. Durante a história da igreja, a perseguição, ela, na verdade, foram as várias heresias que estavam desvirtuando, né, os crentes da verdadeira fé. E depois, no período da história, no período dos reformadores, a própria igreja, ela foi um grande obstáculo para essa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E no século passado, queridos, nós tivemos as ideologias totalitárias, né, e o ateísmo de Estado, que foi algo que foi muito presente nessa perseguição da igreja. E a pergunta que eu faço para vocês, e hoje em dia, será que a igreja de Cristo, ela tem sido perseguida? Né? Eu diria que sim, queridos. E a maior perseguição que nós podemos ver hoje em dia não é por armas, mas talvez seja a distração. Nós vivemos um período da pós-verdade, né? Onde a verdade é apenas uma narrativa, a minha interpretação, ou a interpretação que eu mesmo faço da realidade. Então, tudo foi resumido a um post nas redes sociais, né? E a palavra de Deus, os axiomas da palavra de Deus, elas hoje estão competindo com uma série de postagens como 5 fatores que provam que Jesus é o Filho de Deus e 5 fatores que provam que Jesus não é o Filho de Deus. Então, a gente percebe que houve uma realidade, uma mudança que está minando a igreja de Jesus Cristo nesses últimos tempos, né? Isso, queridos, não é uma perseguição pela força, é a perseguição pela diluição, transformando a verdade eterna em informação descartável. Muitos crentes, eles acabam perdendo a fé, porque acabam sendo influenciados por essas bombas de pensamento que têm acontecido diariamente nos nossos telefones celulares, através das redes sociais. Nós temos que sempre, principalmente a minha geração, né, uma ideia de perseguição, que é aquela perseguição da arma, né, e da prisão, algo que era muito comum para a minha geração, que nasceu ali 1-2 décadas depois da Segunda Grande Guerra, onde havia aquela chamada cortina de ferro, onde o Evangelho não penetrava de jeito nenhum, e a gente soube de vários irmãos que perderam a vida por tentar levar o Evangelho de Jesus Cristo para aqueles lugares, né? Então nós temos isso meio que no nosso imaginário. Mas nós precisamos entender que há uma conspiração no universo contra os princípios do Evangelho. Mas a perseguição, ela não se dá apenas dessa forma que eu falei, das armas ou da prisão, mas ela tem vários tipos de forma, né? De Jesus até hoje, o formato a gente percebe que mudou, conforme eu disse para vocês no início, mas a essência da perseguição, ela não mudou. O cerne da perseguição é nada mais, nada menos do que destruir o plano de salvação preparado por Deus para a humanidade. E essa destruição, irmãos, acontece tanto no âmbito da igreja quanto no âmbito pessoal. Né? É algo que acontece conforme a igreja de Jesus se movimenta, mas é algo que acontece conforme eu me movimento também em direção a Jesus Cristo. Tem muitas igrejas, queridos, que diluem a ação do inimigo nas nossas vidas, quando se fala, por exemplo, em guerra espiritual, e fala de guerra espiritual sobre um pneu de um carro que furou, então é perseguição do inimigo, e eu, por causa disso, cheguei atrasado numa cerimônia de casamento, ou então fala sobre a perseguição do inimigo, porque a gente tinha um dia de lazer bom com a família, e a família acabou discutindo, e ficou todo mundo de cara amarrada, e então houve ali a perseguição do inimigo, e acabou ali com a nossa festa familiar. A perseguição, queridos, as lutas, elas têm um propósito muito maior do que estas coisas corriqueiras. E é isso que a gente vai ver nessa história de hoje.
No âmbito da igreja, quando a gente olha esse texto que nós lemos, a gente via que essa perseguição, ela tentava impedir que a igreja avançasse sobre a terra. O evangelho estava sendo pregado pela igreja de Jesus Cristo, né? A igreja tinha tido a experiência do Pentecostes ali em Atos capítulo 2, e tudo estava se encaminhando para o evangelho que estava sendo derramado para todos os lugares. Mas não apenas isso, no âmbito pessoal, essa perseguição também tentava impedir o avanço de uma das pessoas mais importantes para a difusão do evangelho, que foi o apóstolo Paulo. Tentava fazer com que ele desistisse daquele ímpeto que ele tinha, aquele ímpeto emocionado do apóstolo Paulo. E, queridos, o objetivo era nada mais, nada menos do que gerar medo, colocar medo no apóstolo para que ele não continuasse a sua missão, e colocar medo na igreja para que ela se recolhesse. Queridos, nesse momento o evangelho estava sendo pregado, o poder de Deus estava se manifestando, como nós vimos na cura, que o texto nos fala ali. Pessoas estavam se arrependendo de seus pecados, e por isso a oposição ao ministério de Paulo estava crescendo grandemente. Certa vez, o próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 12, ele diz: de fato, preste atenção nesse versículo, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é mais ou menos, talvez. O apóstolo Paulo, ele é direto, é um imperativo. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todas as vezes que alguém se voltar para o evangelho, o mundo, ele vai se voltar contra ele. Todas as vezes que você tentar trilhar o caminho de Cristo, o mundo vai se entrincheirar contra você. Às vezes você pode passar por uma perseguição pessoal, enfrentar algum oponente, né? Que de repente aconteceu no seu trabalho, na escola, seja onde for. Mas às vezes essa perseguição, ela pode ser qualquer outra coisa também que impeça o seu progresso em direção a Cristo. Pode ser, queridos, por exemplo, uma doença, a perda de um emprego, pode ser uma traição de um cônjuge, a violência de nossos dias, a morte prematura de alguém querido, ou até mesmo, voltando aquele exemplo atrás, até mesmo um pneu furado, ou uma discussão familiar que arruine um evento importante da sua família. É necessário que a gente entenda, queridos, uma coisa aqui nesse ponto. Todas essas coisas que eu disse podem acontecer com qualquer pessoa, sem que isso seja uma perseguição das trevas. Mas preste atenção, muitas vezes é nessas coisas que o inimigo, ele tenta se infiltrar para trazer a desordem e para nos afastar de Jesus Cristo. Efésios 6, capítulo 12, nos diz: nossa luta não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta não é contra as pessoas, não é exatamente com as coisas as dificuldades materiais que a gente encontra na nossa vida, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, porque o reino das trevas não quer que a gente avance no conhecimento de Jesus Cristo. Paulo, queridos, ele não estava lutando contra pessoas. Ele, queridos, poderia combater contra as pessoas, mas esse combate não seria um bom combate. Paulo, ele poderia enfrentar as pessoas, e como as pessoas o apedrejaram, ele podia: não quero mais, ou então eu vou me vingar dessa pessoa. Mas olha o que o texto diz que Paulo, ele ficou de pé e ele voltou para a cidade, porque ele tinha entendimento que não era comigo ou com você a sua luta, mas era contra o reino espiritual. Havia uma oposição que não era exatamente uma oposição das pessoas, ainda que as pessoas sim estivessem ali catalisando aquela vontade das trevas em derrubar a mensagem do Evangelho. Queridos, se ele combate contra as pessoas, esse não seria o bom combate. O bom combate, ele nos
aproxima de Jesus. E o mau combate, queridos. Travar a luta contra as pessoas, ou focar nas trivialidades, ou se perder na distração. Essas coisas nos afastam de Jesus e nos deixam prostrados. Porque muitas vezes as dificuldades, elas aparecem e em vez de encararmos isso, sim, como uma luta espiritual, nós encaramos como uma luta pessoal contra as pessoas que estão ao nosso lado. E com isso, nós focamos nas trivialidades. E com isso, nós nos perdemos nas distrações. Queridos, quando o inimigo ele tenta se infiltrar numa doença, numa perda de uma pessoa, ou uma discussão familiar, ele não quer somente te aborrecer, ele quer que você caia no mau combate e se distraia do seu foco principal, que é Jesus Cristo. Por 2 vezes, queridos, o texto nos fala sobre o apedrejamento. Acho que vocês notaram isso. Uma é no versículo 5, quando Paulo estava em Icônio, e aí ele conseguiu fugir. E o segundo momento em que fala sobre o apedrejamento é o versículo 19, quando ele estava em Listra e Paulo foi apedrejado. 2 situações diferentes. A primeira, nada aconteceu. E a segunda, os perseguidos, eles tiveram êxito, né? Ou eles acharam, né, que tivessem tido êxito. E sobre isso, queridos, sobre o inimigo atacar as nossas vidas, a verdade é que ou você já passou por alguma perseguição, se você se converteu ao Evangelho de verdade, ou você já passou, ou você está passando, ou você vai passar por uma luta espiritual, porque quem quer servir ao Senhor piedosamente será perseguido. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. E assim, queridos, como Paulo é Icônio, Deus, ele pode te livrar dessa perseguição. Ou então, assim como Paulo em Listra, Deus pode permitir que você seja atingido. Mas, mesmo apedrejado, mesmo parecendo morto, ele acabou se levantando. E do mesmo modo, mesmo se você for atingido pelas lutas, você vai se levantar. Não tenha medo das pessoas, não tenha medo do futuro, não tenha medo da vida, não tenha medo de Satanás e de seus demônios. Nossa fé está calcada em Deus, que é todo-poderoso. O poder da vida e da morte está tão somente nas mãos de Deus, não pertence ao inimigo, e ele não pode te atingir, a não ser que o próprio Deus, ele permita dentro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, queridos, levante-se e continue a crer em Jesus Cristo. Paulo, ele se levantou muitas vezes, até que a sua carreira, em um momento, chegou ao final, conforme nos diz a tradução, ele foi decapitado por conta do comprometimento com o Evangelho de Jesus. Ele não negou Jesus Cristo em momento nenhum, mas ele só morreu no dia em que Deus disse: essa é a hora de você ser chamado. Antes disso, tentaram de tudo para acabar com o apóstolo Paulo, e ninguém conseguiu. Saiba que enquanto Deus tiver um propósito na sua vida, e Deus tem, se você se converteu de verdade, Deus tem um propósito na sua vida. Se você cair, Deus vai te levantar. Queridos, nós passamos por algumas situações difíceis aqui nessa igreja. Se você é novo, talvez você não saiba de tudo que a gente viveu, mas eu vou fazer um breve histórico aqui, que possivelmente a Letícia, né, o Gessé e a Aline viveram, né, um pouco disso que eu vou contar a vocês. Mas essa igreja aqui, queridos, ela quase se desfez no seu processo histórico, né? Muito tempo atrás, quando ela ainda estava começando, entraram aqui, roubaram todos os instrumentos. Depois, nós passamos por um problema entre a liderança, e algo muito nocivo, foi algo muito nocivo que nos fez retroceder, por exemplo, ao status de congregação. Nós tivemos muitas baixas em termos de membresia.
o nosso conselho aqui foi desfeito, nós tivemos troca de pastores e a igreja foi ficando cada vez mais esvaziada. E, como se não bastasse isso, e agora eu também como testemunha, veio o momento da pandemia e o que estava ruim piorou ainda mais. Depois nós tivemos uma série de invasões aqui seguidas, os irmãos se lembram bem, e aí os nossos aparelhos de ar condicionado eles foram roubados, e fomos seguidamente enfrentando uma série de lutas e tempestades, queridos. Amados, o Evangelho ele tem sido anunciado nessa igreja. Vidas têm sido transformadas pela palavra. Deus tem se manifestado nos corações, nos cultos e nas famílias. É de se esperar que o inimigo faça as suas investidas. Queridos, roubos, desentendimentos, esvaziamento de uma igreja, tudo isso são coisas que podem acontecer na história de qualquer igreja. Mas nós entendemos que tudo foi muito mais do que mera coincidência de fato. Nós tínhamos, queridos, tudo para desistir. Talvez hoje, se a gente tomasse um rumo diferente, talvez você passasse aqui e talvez tivesse um letreiro de uma loja, mas não o letreiro da nossa igreja. E assim como Paulo levantou novamente, queridos, nós também nos levantamos. Não como instituição, não como igreja presbiteriana, mas como igreja de Cristo, que está dentro da igreja presbiteriana do Fonseca. O Senhor usou todas essas coisas para nos tornar mais fortes e mais unidos. Deus nos permitiu passar por tudo que passamos, para que possamos aprender a depender mais dele. E para que pudéssemos ver que ele está agindo entre nós. Essa obra do Fonseca não é fruto de esforço humano, mas é a materialização da vontade de Deus nesse lugar. Queridos, muitas vidas já foram alcançadas aqui. Muitas outras vidas ainda serão alcançadas pelo Espírito Santo que está em cada um de nós. Depois do apedrejamento, queridos, no versículo 20, a igreja se juntou em volta do apóstolo Paulo. Em seguida, aquele homem de Deus, ele se levantou. Queridos, nós também, depois de todas as adversidades, precisamos nos juntar. As lutas, elas podem vir, e certamente elas virão. Deus tem alargado as nossas tendas, o Senhor tem dado a sua palavra para essa igreja. A todo custo, Satanás tentará nos desvirtuar e nos tirar da linha, nos distrair e fazer com que a gente se perca nesse caminho. Satanás, ele vai tentar transformar a sua luta numa tentação. Ele vai te dizer que não vale a pena seguir o caminho de Jesus Cristo. Não fique longe do seu irmão. Não se distancie da igreja. Não acredite no inimigo, que é o pai da mentira, que diz que o crente não precisa da igreja. Sim, a igreja não é um lugar perfeito, queridos. Ela é formada por gente que reconhece as suas limitações e defeitos, mas é aqui, e não no seu trabalho, na sua escola, ou em qualquer outro lugar, que o Espírito Santo vai se manifestar de maneira sobrenatural. E o caminho que Deus escolheu para que sejamos fortalecidos é através da vida do seu irmão. Lembre-se, como diz 1 Coríntios 6,19, você é templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, queridos, Deus está na sua vida, Jesus está em você. Sendo assim, queridos, você é a manifestação objetiva de Deus no tempo e no espaço. É através da sua vida que eu vou ver Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu não estou esperando ver Jesus Cristo através de um sonho, através de uma aparição dele diante de mim, porque ele nos deixou aqui para que nós o representássemos. Você precisa ser Jesus Cristo na minha vida, e eu preciso ser Jesus Cristo na sua vida, porque eu também sou o templo do Espírito Santo. Deus está na minha vida, Jesus está comigo, e eu preciso ser a manifestação objetiva de Deus no tempo e no espaço para você. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos, queridos, uns dos outros. É interessante, isso foi o que me saltou os olhos nesse texto, né? Lucas, ele
que é o autor do livro de Atos, ele não nos diz que a igreja orou, né, no verso 20, ele não nos diz que houve uma imposição de mãos, nem que Deus levantou um apóstolo ou profeta, dando uma ordem: Paulo, se levante aí desse lugar. Mas disse apenas que eles se ajuntaram. E foi nesse ajuntamento, nessa simples comunhão, que Paulo se levantou para que continuasse a sua missão. A força da igreja de Cristo não está nos números, o poder da igreja está na unidade, na comunhão. Mateus 18, 20 nos diz: porque onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Quando aqueles irmãos se reuniram ao redor de Paulo, Jesus estava no meio deles. Querido, fique próximo do seu irmão. A igreja de Jesus, ela jamais será vencida. Porque mesmo que as pedras voem em nossa direção, nosso Deus, Ele nos levantará. A igreja, ela resistirá até que Cristo venha. Vamos continuar unidos e juntos. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa manhã. O Senhor nos abençoe. Eu queria chamar a Ana Luísa para a gente cantar uma música que é Corpo e Família. Certamente você conhece essa música. Eu peço que você fique